Salve, salve nação corintiana, seja bem-vindo no canal Camisa 12. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Corinthians, no mercado da bola, bastidores e pós-jogo. E se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para vocês sempre estar recebendo as novidades do nosso Coringão. E vamos ver agora o que a mídia está falando sobre o nosso Corinthians. O time do Corinthians é bom. O que o Corinthians precisa fazer é colocar algumas peças no banco de reservas. Vai ter uma peça que não vai estar em campo amanhã ainda, eu hein? vou falar de baixo que você vai virar uma fofoca. Tem uns dois da Taça São Paulo que eu vou falar. Tem aqui o Bruno Bidon. Breno Bidon. Né? No meio campo, um canhotinho. Ele é um fiapo de magrinho. Vou dizer pra você. E esse aí... Pode. Os caras lá do Zenit, eles não viram jogar. Porque se os caras do Zenit tivessem visto esse menino jogar... Então, falando baixo. Se tivesse visto esse menino jogar, ele ia entrar no pacotão do Yuri. O atacante lembra o Jô também, né? O centroavante é bom. E tem o Juninho. Lembra o Jô. O Juninho, o centroavante faz um pivô que é um negócio de louco. Esse time do Corinthians da Taça São Paulo apresenta alguns bons jogadores. Principalmente esse moleque, esse Prontos Bidon. Pra subir. Esse Bidon. E o Palmeiras também tem um de 15 jogando agora no Sub-20 aí. Não, prontos para subir, não sei, porque eu acho que o Lázaro pra falou integrados, só né? Não no subir e Caetano jogar. E só em zagueiro, né? Assim, ele vai lá, foi ver o jogo e tal. Tava no Goiás, eu acho que ele vai não é o Caetano, é o outro, é Murilo. Eu acho que dá copinha, assim, a princípio, para subir. Sim, que é que ele quer puxar para ter o quinto zagueiro. Não vão subir 4 ou 5 de uma vez ainda. E o Corinthians está com a questão aí, né? Que vai começar o Campeonato Paulista já com jogo de Série A pela frente. Vai enfrentar o Bragantino fora de casa. E o Yuri Alberto está fora da partida. Informação que chegou aqui agora pra gente, o Yuri Alberto não joga esse jogo. É um teste de fogo já no começo da temporada. É um teste de fogo e talvez, sei lá, tudo bem. O São Paulo também começa uma temporada pressionado pelo mercado e tudo mais. Não estou nem falando, nem tanto pelo adversário, mas digo, além 12 saindo, né? Exato. E além do teste de fogo que tem, quer dizer, o adversário complicado que o Corinthians tem, é um time que acho que vai precisar mais dos resultados nesse começo de temporada por conta do seu treinador, que é um treinador, uma aposta da direção do Corinthians. A gente sabe como funcionam as coisas no Brasil, infelizmente, para esse tipo de treinador que não tem ainda nome, que não tem ainda fama, que não tem uma história grande. Então, assim, para ele é importante começar a mostrar serviço o quanto antes, né? E aí, claro, que você começar um jogo sem o seu... A gente pode chamar de principal jogador, o Yuri Alberto? Acho que sim. Sem o seu principal jogador, contra um adversário muito mais complicado do que qualquer adversário que outro dos grandes vai enfrentar nessa primeira rodada. A não ser que fosse um clássico, né? É um jogo mais complicado. Só para explicar, e ouvir vocês também, o Yuri Alberto, a explicação do Corinthians é a seguinte, ele está com dor no tornozelo e aí a diretoria já optou por aproveitar esse momento para acabar com o contrato, então, de empréstimo e fazer o definitivo, e aí ele já entra com tudo. Ele Bragança, contra o Bragantino, com o treinador português, o Pedro Caixinha, foi contratado. O time que teve uma remodelação, eu concordo com o Jean, é o jogo mais osso da abertura do campeonato. É osso! É complicado jogar essa partida. O time do São Bento também sempre dá trabalho, o time do São Bento. O São Bento monta times, ainda mais com o Paulo Roberto de treinador. O Paulo Roberto sempre encontra no interior jogadores com muita... Porque os times do Paulo Roberto são times que brigam muito. Brigam pela bola, brigam o tempo todo, eles não dão espaço para o adversário. É um time muito difícil de ser batido. O Bragantino e esse time do São Bento, eu acho que o Palmeiras pega um adversário, mas o Palmeiras tem qualidade para vencer. O Corinthians vai jogar fora de casa, contra um time praticamente novo e com um treinador com uma visão diferente, vai botar um outro estilo de jogo. Eu acho que desses todos, para mim, o osso mesmo é o do Corinthians. Por isso que talvez seja um Corinthians diferente. A gente tem escalado o Corinthians, assim, hipoteticamente. Vai ser Romero, Yuri e Roger Guedes. Tá no bid o Romero, hein? Então, a gente tá achando que é esse trio ali, né? Maicon, Vera aqui atrás e o Renato Augusto e tal. Eu acho que amanhã é Renato Augusto e Juliano.
Entendeu? 2 meias e 2 atacantes. Então só terá 2 atacantes. O Romero seria reserva. E pode ser que seja um time diferente que ele vai usar. Com 4 ali. Não sendo o Juliano reserva do Renato. Joguem os 2 com o Maicon e o Vera atrás. E aí o Romero não entra no time. Joga o Roger Guedes e o Yuri. Amanhã, não tendo... Não, o Yuri não joga amanhã. Então, eu digo normal. O time que a gente fazer um 4-4-2. A gente está escalando um Corinthians futuro com Romero, Yuri e Roger. Pode ser que não seja um time com 4 caras no meio, apesar de que ele precisa do Juliano descansar um pouco para fazer um rodízio com o próprio Renato, que não vai aguentar, essa turma não vai aguentar todos esses jogos. O Paulinho ainda não está pronto. Mas aí o Romero amanhã estaria no lugar do Yuri. Será Roger e Só que Yuri. tem mais uma questão então, aqui. A gente tá conversando aqui, está chegando informação ao mesmo tempo. O Yuri não joga pela questão do tornozelo por troca de contrato e o Bidu e o Romero ainda gritei aqui, né? Tá no bid, mas tá no bid, só que os dois ainda estão com uma questão de documentação que não sabe se vai resolver. Acabou o horário útil de sexta-feira. Aí vai faltar um atacante. Então vai faltar o Bidu estava no Cruzeiro. O Matheus Bidu. Mas na lateral você vai com o Fábio. México. Você vai com o Fábio Santos na lateral, mas lá na frente, aí já vai ter que usar o Mosquito. E aí tem que dar uma aliviada nessa estreia, então, pro Lázaro? Hein? Então tem que dar uma aliviada. Campeonato Paulista. Deixa eu falar um negocinho pra lá. Eu ouvi o Linha ontem e o Jean falou assim, pra ver. sonho em ver o campeonato começando com um jogaço. Falou isso ontem ou não? Falei. Eu assisti, era meia-noite, eu estava assistindo, você estava apresentando. Era. Um sonho, eu não gosto muito de estadual, mas quando é um jogão e tal. Esse é um jogão da Série A, Jean. É isso. Só que, sem o Romero, você sem o estava Yuri. querendo que todos estivessem jogando. Eu queria que todos pudessem fazer isso e que o jogo tivesse um valor digno da primeira partida desses times, assim, na temporada. E claro que esse é um jogo difícil, é um jogo complicado. E é um jogo que pode até já começar a incomodar de alguma maneira. Não deveria, né? Mas não deveria. Esse é o ponto. Ainda mais nesse contexto, né? Ainda o Corinthians sem contar com alguns dos seus principais jogadores, contra um adversário complicado. Né? Obviamente, o que acontecer deveria ser ignorado pelo torcedor, assim. Deveria ser ignorado pelo torcedor. Não será, né? Não, mas nunca é. Nunca é. Eu acho que quando é jogo oficial, não interessa qual é o campeonato, não interessa. Sempre... Não ganha pra ver, né? Exatamente, não ganha pra Melhor ver. frase. Essa é a frase. Salve, rapaziada. Seja bem-vindo no canal Camisa 12. E se você for novo por aqui e ainda não faz parte da nossa comunidade, então se inscreva no canal e não esquece de ativar todas as notificações, que dessa maneira você vai estar recebendo as novidades do nosso Coringão em primeira mão, sempre que eu postar aqui nesse canal. Fortalece no like, não custa nada e é de graça. E dessa maneira você apoia o nosso canal e fica à vontade aqui na aba da comunidade para você deixar o seu comentário também. Dito isso, o vídeo de hoje é relacionado sobre o meio atacante Pedro, de apenas 16 anos de idade. Ele é visto como a maior promessa de venda da história do Corinthians. Ele tem contrato até 2025. A multa dele é bastante alta já. A multa dele é de 275 milhões de reais. Porém, a diretoria do Corinthians estuda em aumentar o contrato do jovem atacante Pedro e também aumentar a multa dele, dobrar essa multa. Porque é o seguinte, a diretoria do Corinthians já sabe que o Pedro tem um potencial muito grande, ele já é visto como uma grande promessa. Ele já foi convocado para a seleção brasileira nas categorias de base. E a gente sabe também que lá no Corinthians, né, rapaziada, tem uma máfia na categoria de base que é uma coisa assim inacreditável. Se você pegar nos últimos anos, a diretoria do Corinthians vendeu muito mal vários jogadores, tá? Você pega o exemplo do Maicon, que foi vendido de graça praticamente. De graça. E o Maicon naquela época era considerado um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro. Enfim, outros jogadores aí que a gente tem de exemplo, o Robert Renan, que é cria da base do Corinthians, tá? A gente ficou sabendo que o Corinthians só tinha 55% dos direitos econômicos do Robert Renan. E os outros é de quem? Então é uma coisa assim que não dá para acreditar. O João Vitor também, que foi vendido por Benfica recentemente, o Corinthians só tinha metade da porcentagem dos direitos econômicos. Então é uma coisa assim que acontece no Corinthians faz muito tempo. Tem uma máfia lá que precisa rever isso aí, porque assim,
O clube vai lá, revela o jogador, dá toda a estrutura da alimentação, fornece o CT, dá toda aquela estrutura que o jogador precisa para se tornar um profissional. E aí quando o jogador se destaca e sobe para o profissional, aí quando o Corinthians vai renovar o contrato dele, a gente fica sabendo que o percentual que o Corinthians tem é pouco. Então, o Corinthians não pode marcar bobeira com o Pedro agora. Eu não sei qual a porcentagem que o Corinthians tem do Pedro, mas eu acredito que deve ser bastante, né? No mínimo aí 90%, 80%. Porque não dá para aceitar menos que isso. Então, esse atacante Pedro é uma grande promessa aí de venda do Corinthians. Vai ser a maior promessa de venda de toda a história. E a diretoria do Corinthians já vai subir o Pedro para o profissional. É só ele voltar lá da seleção brasileira, das categorias de base, está disputando um torneio lá. E a diretoria já vai subir o jogador e já vai renovar o contrato, que é a melhor coisa que a diretoria faz. Não pode marcar bobeira, senão vai embora de graça aí e o Corinthians não pega nada. Então a diretoria já estuda isso aí, de renovar o contrato do Pedro. Eu já vi alguns jogos do Pedro na Copinha e ele joga muito, hein, rapaziada? É um baita jogador. Vamos ver se o Fernando Lázaro vai dar oportunidade para ele no Campeonato Paulista. Já tem que subir esse moleque, colocar ele para jogar. E não pode enrolar, não. Então vamos ver como vai ser esse andamento aí da renovação de contrato do Pedro. Vamos acompanhar de perto, porque a diretoria não pode marcar bobeira. Tem que renovar o contrato desse moleque, né? Fazer um contrato mais longo e colocar a multa bem alta. Para o Corinthians realmente fazer uma venda muito boa, porque a multa dele já é bastante alta. 275 milhões de reais. Tem que dobrar essa multa para não ter perigo de deixar o jovem jogador Pedro sair de graça. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o Pedro, rapaziada. Vocês já chegaram a ver ele jogar aí na Copa São Paulo? Você já viu algum jogo dele? O que vocês acham do Pedro? Vocês acham que ele vai ser uma grande promessa aí do Corinthians? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E não esquece de deixar o like nesse vídeo, rapaziada. Tem muita gente que está assistindo nosso vídeo e não está deixando o like, tá? Então eu peço por gentileza para você deixar o like, que dessa maneira você apoia o nosso canal. Os conteúdos que eu trago aqui é gratuito, vocês não pagam nada, mas vocês também têm que ajudar nós. Deixa um like aí, se você não for inscrito, se inscreva no canal e não esquece de ativar todas as notificações. Tem muita gente que é inscrito do canal e não ativou as notificações. Se você não fazer isso aí, o YouTube não vai mandar o vídeo para vocês. Então confere aí se você ativou todas as notificações. Tamo junto, fiel, e vai Corinthians!